Vi muita gente que num dia eram blockchain experts, no dia a seguir eram AI experts. Pá, I call that bullshit. Havia um projeto, estava tudo a andar, nós estávamos já a ajudar o founder imenso, mas nenhum dos dois se lembrou que era importante assinar o contrato. Neste momento eu sinto que já há centenas, que há milhares de protocolos diferentes, cada um com as suas funcionalidades. Sentes que estamos perto de chegar a um ponto em que isto vai saturar? Porque é que é preciso sempre mais uma stablecoin, mais um protocolo, mais uma coisa qualquer? Tens muito aquela cena do queres ser o gajo que encontra ouro ou o gajo que vende as picaretas. Isto aconteceu aqui há uns tempos, não sei se lembram, que o governo esqueceu-se de renovar o certificado e algumas chaves móvel deixaram de funcionar. A inteligência artificial está a revolucionar o mundo e tu podes contribuir com a tua ideia. Em Founder Tales já percebemos que construir uma startup é muito difícil, mas a Laika Ventures pode-te ajudar. Como? Validando a tua ideia de AI, construindo MVPs e lançando-te para o mercado com o acompanhamento de founders que já passaram pelo mesmo. Numa primeira fase, o foco é em explorar problemas e mercados até validares a tua ideia sem escreveres uma única linha de código. Se tudo correr bem, a equipa da Laika Ventures ajuda-te com a construção do MVP, o desenvolvimento do teu plano de vendas e ainda te apresenta a potenciais clientes. Quando tiveres pontos para escalar, eles apresentam-te também a potenciais investidores. A Laika Ventures quer ajudar quem, como tu, acredita no impacto positivo desta tecnologia. Portanto, descobre mais em laikaventures.co e tira a tua ideia da gaveta. Vamos para o episódio. Quando nós falamos há 3 anos, eu lembro-me na altura, o teu core era a Subvisual. Sim. Isso põe que ainda seja. Sim. E tu disseste que começaste logo a seguir à saída da universidade, tipo Software House, Ruby on Rails, percebeste que não havia procura em Portugal, viraste para os Estados Unidos e depois aquilo começou a gerar algum interesse em startups, portanto ajudar startups a construir produto. Mas que o teu foco, portanto, a core era essa Visual, mas que o teu foco na altura estava na Deciped. Exatamente. E entretanto, deve ter mudado, voltado a essa Visual. Acontece. E portanto, o teu dia a dia hoje, como é que está dividido entre os teus 500. pá, aí. Projetos? Replace Deciped por Quill Finance e tens a tua resposta. Ok. O que é Quill Finance? É uma stablecoin que nós temos a lançar no ecossistema de Scroll, que é uma Layer 2 de Ethereum, e que nós lançamos aqui atrasado, e neste momento eu estou um bocadinho a fazer o papel de founder CEO nesse projeto. Temos uma equipa a trabalhar connosco, mas é um bocadinho o meu foco neste momento. Mas eu acho que o modelo tem-se vindo a repetir ao longo dos anos. Parte sempre do core da Subvisual, em que é o Venture Studio e Product Studio que eu venho a gerir há 15 anos. Vamos fazer 14 anos oficialmente daqui a uns dias. Mas há 15 anos estamos a fazer um bocadinho este trabalho, que é muito desenvolver produtos. Muitas vezes acabamos por ter um papel muito mais ativo nos projetos e acabamos por ou ser co-founders, ou ser founders, ou só ser investidores dos projetos, mas acaba sempre por ser o core ou o sítio a partir de onde eu parto ser a Subvisual. Neste caso, a Quill Finance é mais um projeto que a Subvisual começou com alguns parceiros e neste momento eu acabei por ficar um bocadinho com o papel de estar a gerir o projeto e assim vai continuar a ser até não fazer mais sentido. E o não fazer sentido é quando, neste caso para mim, mas também para outras pessoas lá da Subvisual, nós sentimos que conseguimos ser o fator que está a fazer uma determinada diferença, ou que estamos a ter capacidade de exponenciar o sucesso daquele projeto. Que é um bocadinho isso que a Subvisual tenta fazer. Há várias formas de explicar aquilo que nós fazemos. Ou é porque estamos a exponenciar as probabilidades de sucesso ou o sucesso de uma determinada venture, ou outra forma de ver até ao contrário, estamos a reduzir o risco de lançares um negócio. Isso acaba por ser uma das razões pelas quais muitas vezes founders experientes querem trabalhar connosco, porque quando estás a lançar a tua terceira ou quarta empresa, tu sabes o quão difícil é aquela primeira fase, em que tens que montar uma equipa, tens que contratar um CTO, tens que contratar um Head of Engineering, tens que fazer um POC muito rapidamente para ver se aquilo vende. E é muito mais difícil fazer isso tentando ir ao mercado e encontrando essas pessoas do que é trabalhar com uma empresa experiente que sabe fazer isso
de A a Z, e muito rapidamente consegue montar aquela parte inicial, ou 0 to 1, como nós gostamos de chamar. E muitas vezes esses founders são aqueles que nos procuram porque sabem que estamos a reduzir o risco deles terem problemas numa fase inicial ou insucesso daquilo que eles estão a começar. Depois também ajudamos com muitas outras partes, mas eu diria que o core é mesmo esse, é na parte de building, de construir um produto, é ajudar a fazer o 0 to 1, em que é messy, é confuso, pá, muitas vezes é caótico, tu não sabes o que é que realmente precisas de fazer, é preciso fazer muita experimentação, muita ideation, e nós ajudamos nisso. Nessa parte. Acabamos por ter muita experiência acumulada. Mas vocês, a maior parte dos projetos da Subvisual começam como eu tenho uma ideia e gostava de fazer isto e portanto vou alocar os meus recursos, e depois quando lá está, chega ao ponto em que eu sinto que tu Roberto sentes que, que a Subvisual já não é já não faz a diferença lá, ok, agora entregamos isto a alguém da equipa, ou é alguém que vem ter contigo e diz, olha, eu tenho esta ideia e sei que vocês são bons nesta matéria, ajuda-me aqui em troca de qualquer coisa? Eu diria que 95% é o teu segundo exemplo, ou seja, são founders que vêm ter connosco, partilham connosco a ideia e procuram-nos porque sabem que nós conseguimos executar aquela ideia com eles, com velocidade, com qualidade e com uma preparação para depois montar a própria equipa do projeto. Ou seja, quem nos procura hoje em dia, enquanto isto há 7 ou 8 anos às vezes era um pitch difícil e é quase que tínhamos que, acreditem nós depois vamos-te ajudar a montar a equipa. Hoje em dia as pessoas já sabem isso, já sabem que nós já fizemos isto N vezes e sabem que nós também já temos muita experiência e muita rede no mercado para depois ir buscar aquela pessoa certa que entra no momento certo, que ajuda a montar a equipa a partir de dentro. Então acaba por ser já é um pitch fácil e muitas vezes nem é preciso ser um pitch, as pessoas já vêm ter connosco a dizer, eu sei o que tu fizeste na Utrust, eu sei o que tu fizeste na Coverflex, eu sei o que tu fizeste ali ou lá, quero fazer isso contigo, quero fazer isso convosco, e procuras precisamente por causa disso. E tu, na altura, eu lembro de há 3 anos, quando vieste a Founders Tales a primeira vez, lembro de falares. Sim, vieste, não saíste de casa, na verdade, na altura. Mas, Good old days. Exatamente. Não havia este projeto todo, esta logística. Eu lembro de falares que o vosso. Nem estas 30 pessoas. Né, estão aqui. sim, a audiência toda não estava na altura, não é? Que o business model era. Falaste na altura no conceito de sweat equity. Ou seja, trocando isto por uma expressão portuguesa, vocês basicamente eram pagos pelo vosso trabalho em equity das empresas que vocês estavam a ajudar, não é? Isso continua a ser assim ainda agora? Exatamente. Ou seja, o que nós acabamos por receber em troca é uma compensação pelo risco que estamos a correr, por colocarmos recursos, colocarmos lá pessoas, às vezes também por colocamos dinheiro, e recebemos uma compensação por isso, normalmente em equity, ou agora, como trabalhamos muito em blockchain, numa coisa muito mais exótica, que é tokens. Também trabalhamos muito nesse modelo. Mas no fundo estamos a ficar com um potencial upside no projeto e a absorver esse risco que também está do lado dos founders. Claro. E toda a gente está a participar lá. E tu também terias um bocadinho esse processo se estivesses a contratar alguém, se estivesses a buscar um co-founder, ou se estivesses a buscar um head of engineering muito cedo, também irias compensá-lo com esse upside. Portanto, nós só estamos aqui a reproduzir aquilo que acontece naturalmente no mercado, mas numa lógica de venture study em que fazemos isto muito mais vezes e agregamos este risco do nosso lado. Farias de uma maneira diferente? Ou melhor, desde há 3 anos a perceber-te alguma desvantagem deste modelo que se calhar não tinhas noção anteriormente? Porque eu lembro-me, só para complementar, eu lembro-me que na altura, nós quando falamos contigo, isto começou um bocadinho por acaso, porque tu na verdade tinhas criado uma software house para um skill super específico que depois dava jeito a outras pessoas e se calhar que não tinha maneira de te pagar e disseram, olha, em vez de eu te pagar X pelo projeto que estás a fazer, ficas com X% da empresa. E agora, voltando à pergunta dele, já isto mantém-se tal e qual ou mudaste algumas coisas? Isto tem sido um processo que tem sempre evoluído ao longo dos anos e embora tenha sido por acaso... por acaso é capaz de não ser a expressão correta, nós sempre andamos à procura de uma forma de fugir do modelo tradicional de uma agência, que é um modelo muito linear. Metes mais pessoas, cobras mais, mas aquilo só escala linearmente, não escala de outra forma.
E a forma como escala linearmente também não é muito atrativa para nós, que Claro. tem que ser através de contratar muitas pessoas, Muitas ou vendas. muitas vendas, etc. E isso não era algo que fosse cativante para mim. Nunca quis gerir uma equipa de 300 ou 400 pessoas e ainda não quero. Talvez um dia bata com a cabeça e passe a querer. Eles Mas, são mas quantos? Só para... nós somos na Savisual 27, depois a Savisual tem ali uma série de empresas à volta que nós Sim, entretanto sim, sim, criamos. Portanto, Mas o grupo da não são Savisual é 300. muito mais, mas não somos 300. Portanto, nós sempre andamos à procura de formas de poder ter exposição a qualquer coisa que fosse exponencial e mais atrativo para nós, que não fosse esse modelo linear. E eu acho que essa procura nunca vai terminar. Ou seja, neste momento, eu acho que a evolução dos últimos 3 anos, se calhar, é muito mais esta questão dos tokens, em que nós estamos muito mais expostos hoje em dia a tokens de empresas do que propriamente a equity. Nos últimos 3 anos, a maior parte dos nossos negócios, se calhar, foram nessa vertente, embora temos alguns investimentos com equity também. Mas é isso, estamos sempre à procura de evoluir esse modelo, mas a base é sempre a mesma. Nós colocamos tempo e trabalho e dinheiro em troca de upside no projeto e ficamos expostos e ajudamos as empresas a fazer esse percurso. Onde também evoluímos um bocado, acabamos por profissionalizar um bocado isto. Neste momento nós temos uma entidade que chama-se Visual Capital, que gera toda esta parte de investimentos. Temos o Henrique e o Alex a trabalhar comigo a gerir muito esta componente, e depois temos a equipa ao lado da Savisual que faz puramente o modelo de Venture Studio e Product Studio, que está a executar mais o trabalho, a executar o modelo, mas acabamos por profissionalizar um bocadinho este processo de gerir os investimentos, que ainda ontem estive a colocar um novo, estamos no projeto número 49. Portanto, 49 investimentos, já é qualquer coisa. E desses 49, tipo, acho que aqui a pergunta óbvia é depois, tipo, de onde é que vem a liquidez para tu pagares os teus custos do dia a dia, não é? Se não estás a receber um pagamento Sim. em caixa. Nós tentamos sempre que o modelo seja sustentável, ou seja, a parte de Product Studio plus o Venture Studio, mas com cobrar algum dinheiro ou qualquer coisa, que isto chegue ao final do ano e a coisa esteja mais ou menos sustentável. Mais do que zero. No entanto, a Savisual já teve 4 exits, ou seja, desde os 49 nós já tivemos 4 exits. A mais conhecida é de facto a eTrust, mas já tivemos outras 3 que também foram interessantes e também acabaram por nos permitir reinvestir e participar em alguns fundos, etc. Ok, chegamos ao nosso Like a Moment, em que temos sempre um desafio para o nosso convidado, e não é por ser partner que não vai passar aqui pela praxe. E portanto, o desafio para hoje é: se tu pudesses criar um produto que não existe e portanto fazê-lo aparecer agora, neste momento, que tem AI e que te resolvesse um dos teus problemas não relacionados com a vida profissional, portanto, filhos, casa, etc., qual é que seria? Ok, pode ser uma lista. Olha, para já eu queria muito um robô que lidasse com o meu cão. O que é que implica lidar com o cão? Pá, que eu acalmasse, ou seja, tenho que brincar com ele, tenho que limpar os cocós, tenho que E passear de vez em quando. passear o cão de vez em quando. Tipo, um assistente, um robô assistente que só lidava com o cão. Já agora, isto vai muito de encontro a uma parte da vida profissional do Ricardo, da Laika Ventures. Portanto, ele certeza que vai ouvir isto e vai querer criar. Vai investir em ti. Exatamente. Pai, e depois também há. Eu já ando a brincar muito. A minha casa tem uma série de automatizações, domótica, mas é muito dummy. É tudo sim ou não, ou liga, desliga. Pai, eu gostava aquilo com uma inteligência em cima que aprendesse: olha, estamos no verão. Está a chover, não sei o quê, vou pôr as brisas assim, vou pôr as brisas assado, vou aumentar a temperatura. Saíste de casa, deixaste o aquecedor ligado. Isso tudo, tipo, imagina, está sol, a casa tem imensa exposição solar, ela já sabe que se deixares as janelas abertas vai aumentar a temperatura, portanto tu desliga o aquecimento mais cedo. Pá, acho que isso era brutal. De certeza que alguém já está a montar qualquer coisa assim, mas era algo que eu comprava já. Ok. Portanto, se vocês são capazes de montar isso, se calhar é uma ótima oportunidade para falarem com a Laika Ventures e veem como é que eles vos podem ajudar. Vão a laikaventures.co ou ao link que está na descrição e marquem uma reunião. Tu falaste aí em tokens.
Portanto, disseste, já não temos só equity, também temos tokens das empresas. O que é que isso significa? Ou seja, em Web3, tudo que é projetos blockchain, muitas vezes a forma como se faz o fundraising e como se cria uma distribuição de valor é através de criar um novo token. E muitas vezes equity nem sequer entra ao barulho. Ou seja, a empresa que emite o token, muito provavelmente é uma empresa que está sediada nas Ilhas Caimão ou em qualquer outro sítio bastante exótico, e depois aquilo que importa quando estamos a criar estes projetos, que muitas vezes são protocolos que existem de uma forma descentralizada, é efetivamente o token que é criado, e é essa a forma que nós chegamos a exports ou upside. Tem sido assim um bocadinho que temos trabalhado nos últimos anos. Tentar trocar isso por miúdos, porque acho que não é assim super óbvio. Portanto, o que eu estou a perceber é que vocês, quando apoiam uma empresa, uma startup ou um projeto que trabalha nessa área, eles vão emitir um token que está associado a uma série de vantagens, a uma série de funcionalidades ou qualquer coisa. Esse token vai ter um valor que se Exatamente. espera que aumente. Exatamente. E vocês ficam com uma parte. Mas esse aumento de valor, acho que muitas das vezes está, e erradamente, provavelmente, associado à especulação, não é? Que vemos tipo meme coins e etc, não é? Não é esse tipo de projetos. Não é esse tipo de projetos. Mas é. Então consegues dar um exemplo? Acho que a forma mais fácil de explicar é tipo, numa empresa, quando tu estás a receber equity, na verdade tu estás a receber shares, que na verdade pode ser traduzido como um token. Uma Certo. share é um token. Então aqui estamos a receber tokens que alimentam uma economia, que fazem um protocolo funcionar, ou seja, à partida tem uma utilidade dentro daquele protocolo. E aquilo que é expectável é que conforme esse projeto for crescendo e tiver mais tração, o token vai ser mais valioso porque é mais útil dentro da economia. Ok. Portanto, essa é a base que faz com que tu percepciones que aquele token vai ter mais valor no futuro. É óbvio que em Web3 há imensa especulação, não só com meme coins, mesmo com projetos às vezes sérios, há imensa especulação. Sim. Assim como no mundo tradicional fora do Web3 tens imensa especulação. Claro. Acho que se eu falar do Clubhouse, acho que toda a gente percebe o que é que eu estou a dizer. Houve ali pós-pandemia ou início de pandemia uma loucura com algum tipo de social platforms mais para falar e coisas assim. Também teve ali uma especulação. Tem especulação de todos os ciclos. Claro. Portanto, o Web3 também sofre um bocadinho desse facto. Sim. Acho que há uma coisa que eu acho que se calhar não é óbvia, que é para pessoas que não estão dentro da área, sempre que ouvem falar em Web3 está muito associado aos tais tokens, mas muitas vezes, e principalmente nestas empresas em que tu estás a falar, o token não é o produto, não é o objetivo da empresa, não é? Exatamente. O que ela está a desenvolver é uma tecnologia por trás que há a ter outras utilidades. Exatamente. Queres explicar mais ou menos que tipo de utilidades é que isso pode ter e como é que os diferentes projetos tipo, variam de um para o outro? Posso dar-vos um exemplo deste projeto que nós estamos a criar agora, que é o Quill Finance. Quill Finance é uma stablecoin, ou seja, vais ter um token, na verdade, que é uma moeda estável que vai se chamar USDQ. Isso vai ser a base do protocolo, ou seja, as pessoas vão querer usar o protocolo para ter essa stablecoin e poderem usar. Pagar coisas, fazerem leverage, poderem usar dentro do sistema financeiro descentralizado. Existe um token chamado Quill, que vai ser criado, que é aquilo que é chamado um governance token. E esse governance token permite gerir o protocolo e algumas mecânicas do protocolo, nomeadamente incentivos. O que isto quer dizer é que quem tiver este token vai poder reencaminhar dinheiro para determinados sítios, e isso vale coisas, porque tu podes encaminhar dinheiro para sítios que é mais interessante ou onde precisas mais de liquidez, etc. Ou seja, esse token passa a ter um valor económico que permite gerir aquele protocolo, e é por isso que as pessoas vão querer tê-lo e vão querer comprá-lo e vão querer guardá-lo para poder ter esse poder de voto. E isto pode ser replicado existem imensos protocolos que funcionam assim. Outro exemplo pode ser, o teu token pode ser usado para pagar fees, ou seja, a forma como um protocolo funciona, por exemplo, Ethereum, que é uma dos mais conhecidos, tu tens que pagar tens que pagar uma fee com Ethereum sempre que fazes uma transação. Se muita gente quiser usar Ethereum, as transações, o valor das transações vai subir, vai ser preciso mais Ethereum. Ou seja, tens que ter aquele token existe neste momento e tem valor porque Ethereum
já segura e já transaciona bilhões e bilhões de dólares. Portanto, acaba por ter um valor intrínseco por movimentar essa economia. Isto pode ser usado, podia estar aqui 1 hora a explicar outros exemplos, desde gaming, desde DeepIn, Decentralized Infrastructure, em que tu pagas uma fee para guardar fecheiros, por exemplo. Portanto, há imensos use cases. E neste momento eu sinto que já há centenas, que há milhares de protocolos diferentes, cada um com as suas funcionalidades. Sentes que estamos perto de chegar a um ponto em que isto vai saturar? Porque é que é preciso sempre mais uma stablecoin, mais um protocolo, mais uma coisa qualquer? Isto depende da religião que tu acreditas. E é óbvio que eu estou um bocadinho não sei se falámos disso a última vez, mas eu estou neste espaço de blockchain desde 2010, 2011. A Savvisual fez o primeiro projeto em blockchain em 2012. Portanto, nós estamos a ser pregados e a pregar esta religião há muitos anos. E eu acredito piamente que estamos ainda no início de um processo de tokenização, em que muito mais valor vai estar presente on-chain. Nós vamos falar da AI de certeza nesta conversa. Portanto, eu acredito que a necessidade de teres um sistema descentralizado e com valor que é assegurado de forma criptográfica é extremamente importante para tu teres uma AI a funcionar de forma global, e podemos depois aprofundar este tópico. Portanto, eu acredito que ainda estamos no início. Acho que ainda vamos ter muito mais de tudo. E como sempre nestes processos vais ter muitas coisas que existem agora a desaparecer. Aliás, eu podia dar-te aqui uma lista já muito grande de projetos que neste momento existem em blockchain que não fazem sentido nenhum. Claro. Mas eles porque se tornaram obsoletos, entretanto. Tornaram-se obsoletos, mas muitas vezes são até equipas que têm treasuries gigantes, ou seja, têm muito dinheiro, portanto, eles não vão desaparecer assim tão rapidamente, mas eles não têm provavelmente um valor intrínseco, nem têm uma grande comunidade, mas continuam a existir e vão continuar a existir. Mas eu acho que ainda há muita coisa para ser criada. Todos os dias nós que estamos neste espaço vemos coisas novas a aparecer, que é super interessante, e continua a ser uma área muito estimulante para estar a trabalhar. Os exemplos que tu deste foram maioritariamente em DeFi, aqueles dois, mas há uns, sei lá, 3 anos, na altura em que nós falamos contigo, se calhar, que estava ali num hype, no máximo de hype de blockchain e do Web3, eu lembro-me de ver pessoas a dizer que a tecnologia ia ser a nova internet, portanto que a revolução da informação na internet ia ser menor do que a revolução da blockchain. Entretanto acalmou, e agora está toda a gente em AI e já lá vamos. Que outras áreas, e tu disseste que até mencionaste assim 2 ou 3 exemplos, mas que outras áreas é que podem ser que o funcionamento dessas áreas pode ser imensamente melhorado e com vantagens claras ao transicionar do que é hoje em dia para Web3 ou blockchain ou whatever? A resposta mais fácil para mim dizer-te é todas. Eu acho que todas as áreas vão conseguir beneficiar de estarem assentes numa tecnologia que é descentralizada, que é aberta, transparente e que podem ser utilizadas sem barreiras. Mas posso dar exemplos mais concretos. Eu acho que em healthcare vai ser muito útil, e a razão é porque é muito interessante tu pensares como é que blockchain pode ajudar em healthcare através de manter dados seguros de forma anónima, mas permitir a circulação da informação, e podemos aprofundar em tudo que é infraestrutura. Ou seja, uma das conversas que existe hoje em dia, mesmo em AI, é que dados é que eu estou a utilizar, quem é que é o dono destes dados, qual é que é a provenance da informação, como é que eu asseguro que isto está validado, que sabemos da sua origem. E eu neste momento não conheço uma melhor solução do que blockchain para fazer isso. Mas nesse caso, por exemplo, como é que a blockchain podia resolver esses problemas? Porque tu consegues criptograficamente provar qual é que é a origem daquela informação, quando é que ela foi registada. É a única coisa que eu conheço em escala que te permite manter um registro não possível de alterar, porque simplesmente é como a blockchain funciona. Tu só consegues escrever em cima e assegurar que a informação é registada ao longo do tempo. Tu tens, por exemplo, neste momento
um projeto chamado Story Protocol que está a tentar fazer isto com tudo o que é IP, ou seja, tudo o que é criação de novos projetos ou de criatividade, queres criar uma nova série, qualquer coisa, consegues registar usando o Story Protocol todas as peças de informação daquela peça criativa e depois consegues montar coisas em cima, quem utilizar aquilo pagar royalties automaticamente e coisas assim. Isto pode ser tudo feito com smart contracts em que não tem que estar ali ninguém com contratos e não sei o que, registar se a informação foi utilizada ou não. E o mesmo pode ser para tu treinares uma AI. Tu podes dizer, está aqui um banco de dados e eu consigo registar, consigo provar de onde é que vem toda esta informação. Onde é que ela está guardada, qual é a sua origem, etc, etc. E consegues provar ao longo do tempo. Outro exemplo que eu acho que é muito interessante é tudo que é identidade. Tu hoje em dia não é muito fácil tu provares a tua identidade online. E o provar é provar sem revelar a tua informação, porque isso é que é a parte interessante. Tu queres dizer eu sou o Roberto e vivo em Braga, dar a resposta sim ou não, mas sem ter que mostrar o meu cartão de cidadão, porque é isso que tu tens que fazer hoje em dia, ou qualquer coisa assim. Tu tens que mostrar a tua informação para dizer se é sim ou não. Isto é provável, é possível de fazer utilizando blockchain e utilizando ZK Proof e coisas assim mais esotéricas que teríamos que se calhar assustar aqui algumas pessoas a explicar o que é que elas são, mas tu poderes uma forma descentralizada ter toda esta informação online e poderes utilizar tua identidade e muitas outras coisas para provar quem tu és, aquilo que tu fazes e informação sobre ti, também é muito interessante. Há mais coisas. Deixa-me então partir algumas das que tu disseste. Vou começar naquela do Story Protocol. Sim. O que tu basicamente estás a dizer é, imagina, a Disney criou o Rato Mickey e eu agora, se quiser fazer uma série com o Rato Mickey, eu tenho que pagar os direitos de imagem e há uma série de advogados que vão tratar disso. Eles provavelmente não me vão deixar, mas se me deixassem ia ter um valor alto. O que tu estás a dizer é, eu quando crio uma personagem, agora posso colocá-la on-chain associada a um mercado qualquer. Um mercado pesa a personagem, ela pode estar num mercado qualquer em que tu chegas lá e alugas a personagem para fazer qualquer coisa. E a pessoa que a criou recebe royalties e, portanto, o valor não é tanto pelo marketplace, porque isso pode acontecer, é mais por todo o processo do aluguer da personagem que corta ali uma série de burocracia e de advogados e licenças e etc. Isso acontece hoje em dia. Tu queres criar uma caneca com o Homem-Aranha, tu tens que ir a uma plataforma qualquer, um marketplace qualquer, registar o que queres fazer e alguém vai lá aprovar e tu pagas umas royalties e fazes uma caneca com o Homem-Aranha. A ideia é tu digitalizares todo este processo e removeres a entropia de estar lá um ser humano, algures, a ter que enviar-te um contrato e assinar um papel. E sendo que muitas destas coisas são feitas digitalmente, todo o processo ser digital. E portanto aí depois entra a segunda parte que tu falaste, da identidade. Ou seja, eu que quero alugar a imagem do Homem-Aranha outro sítio, tenho de provar que sou eu, não é? O assinar o contrato no fundo é dar a prova, não é? Vou a um notário em pessoa, mostro-lhe o meu BI e assino. Como é que isso pode ser feito digitalmente? Imagina, nós agora temos a chave móvel digital, que há de ser uma aproximação disso. Mas qual é que é o problema que a chave móvel digital ainda não resolve que o blockchain resolveria? Ou a chave móvel digital já é em blockchain? Não é, mas podia ser. Mas podia ser. Se calhar era mais fiável e funcionava mais vezes. É uma outra forma de criptograficamente tu provares a tua identidade. Aquilo que tu podes imaginar é que tu consegues ter uma coisa tipo uma chave móvel digital, mas dentro de uma tua wallet tem que lá tu uma vez vais provar quem tu és, onde é que tu vives, e isso vai ter sempre que haver um processo de aprovação. Mas a questão é como é que tu usas essa informação depois dela ser provada. Tu hoje em dia queres comprar uma casa, tu tens que enviar os teus dados todos para alguém que vai fazer um contrato, vais ter que ir a um sítio, vais ter que estar lá sentado, um senhor vai estar durante meia hora, uma senhora a ler-te um documento, tu adormeces pelo meio, ela no final diz já está.
vais a assinar, alguém se lembra, olha, afinal eu adormeci, o dado estava errado, vamos ter que fazer isto tudo de novo. E pensas se matar não era uma melhor opção. Sim. Isto podia ser tudo feito de forma digital. Eu tenho a minha wallet, eu tenho lá a minha informação, está tudo provado e eu só tenho que enviar aquilo uma vez e aquilo já está aprovado. E tu assinas digitalmente também, está aprovado que foste tu que assinaste e bola para a frente. Não é preciso estarmos a perder tempo. A chave móvel digital é tipo a aproximação podia ser uma base de dados que o governo tem com os nossos dados e que, por ser o governo, aquilo é dado como oficial e como validado, não é? A contrapartida em blockchain seria eu ter os meus dados e posso partilhá-los com alguém via uma tecnologia qualquer e, portanto, o governo não precisa de fazer estes processos todos de validação porque há uma tecnologia por trás que é sólida o suficiente que... A diferença é, tu numa chave móvel digital, a forma como funciona, estamos a falar de um certificado que gerou aquela chave. E a forma como os certificados funcionam é muito centralizada. É uma árvore de certificados. Algures, alguém tem um certificado em cima do certificado da chave móvel digital que diz isto foi certificado. O que estamos a fazer, o que blockchain traz diferente é que não precisa de haver uma identidade central a provar aquilo. Aquilo está disponível na internet, em todo lado. Não tens o problema de se aquela entidade de alguma forma, imagina, isto aconteceu aqui há uns tempos, não sei se lembram, que o governo esqueceu-se de renovar o certificado e algumas chaves móvel deixaram de funcionar. Houve assim um stress qualquer. Depois a malta andava a mandar mensagens ao Multicert, porque é a empresa que faz isso. Olha, isto vai expirar, atenção, isto vai expirar. E é that basic, ou seja, sendo um sistema centralizado, estás vulnerável àquela entidade centralizada fazer o seu trabalho. E estando dentro de um modelo descentralizado, tu passas a ter, isto passa a ser muito mais portável pelo mundo todo, por todos os produtos que existem online, etc. Não ficas dependente de isto aqui vai dar, mas ali eu já não sei se eles confiam nesta entidade centralizada. Passas a ter um acesso muito melhor, o que é muito mais interessante. E no interessante. limite até podia ser internacional, não é? Exatamente, é global. Não há nenhuma razão para... A nossa chave não funciona em Espanha, eles têm lá uma tecnologia qualquer diferente. Exatamente. É mesmo esse o ponto. Até agora temos falado muito em Web3 na Subvisual porque faz parte do vosso core, se bem que não é tudo o que vocês fazem. Sim. Mas pronto, como tu disseste, estão metidos nisto há muito tempo e portanto já pregas essa religião há muitos anos. Mas tu, para além da Subvisual e dos outros projetos todos que estão relacionados, também fazes parte ou és partner de um fundo que é o Lightshift Capital e que na altura que nós falamos há 3 anos aquilo devia estar mesmo a começar. Se tinha levantado primeiro funding. O objetivo desse fundo não é concorrencial com a própria Subvisual, no sentido em que tu também fazes investimentos via Subvisual. Qual é que foi a lógica para criar um fundo que também está bastante ligado a Web3? A forma como eu vejo a Lightshift não deixa de ser um projeto semelhante a outros que a Subvisual também participa. Ou seja, a base disto é nós gostamos muito de trabalhar com pessoas excelentes e muito inteligentes e que sabem mais do que nós de tópicos, e acho que aqui a Lightshift tem mais um caso desses. Ou seja, eu já conhecia o Simão há alguns anos, inclusive trabalhamos numa venture com o Simão, e foi assim que nós nos conhecemos. E depois, quando o Simão saiu e começou a trabalhar no fundo, eu literalmente mandei-lhe uma mensagem: sei que estás a trabalhar num fundo agora, ainda por cima é blockchain, temos que falar. E depois passei a conhecer o David e percebi que estão aqui 2 pessoas excelentes, nós queremos fazer parte disto, nós queremos apoiar isto. Nós passamos a ser, na altura, o maior LP do fundo, quando eles estavam a levantar. E depois eles acabaram por me convidar para ser founding partner, que é uma posição muito hands-off, ou seja, eu não trabalho no fundo, ajudo, sou uma espécie de um advisor para algumas questões do fundo, mas quem faz o heavy lifting e o hard work é sem dúvida o Simão e o David, que estão a fazer um trabalho fenomenal. A Lightshift, passado estes 3 anos, está com um portfólio muito interessante, tem uma reputação no mercado muito boa. E sim, algumas coisas é semelhante a Subvisual, também investem em Web3, mas investem em projetos diferentes e numa fase diferente.
Também ajudam os projetos com a componente de engenharia, que isso é um fator distintivo da Lightshift, é que eles têm uma equipa de engenharia in-house e ajudam diretamente os projetos. Isso também faz com que eles às vezes tenham melhores terms dentro do investimento que fazem. Portanto, é muito semelhante, Sim. mas isso só me dá ainda mais pica para fazer parte da Lightshift, que é porque são pessoas que, na minha ótica, são muito melhores que eu na arte de investir, a fazer aquilo que eu acredito que é, se tu acrescentares valor e te juntares a founders numa fase muito inicial, vais conseguir ter melhores múltiplos e vais também conseguir ter um maior controle nas tuas posições, porque tu consegues influenciar o sucesso daquele projeto. E não apenas aquilo que muitos VCs fazem, que é passam um cheque, atiram para lá e depois voltam uns anos depois ver se aquilo gerou Então, alguma coisa. Como é que está a correr isto? Exatamente. eu não acredito nada nesse modelo. Claro. Aliás, é um modelo que eu acho que está a cair em desuso e cada vez mais faz muito pouco sentido, com tantos fundos que existem, com tanta gente a adicionar valor e a acrescentar capital, que cada vez mais fundos numa fase muito inicial que só passam cheques não fazem sentido nenhum. E é prejudicial para quem está a levantar dinheiro. Ou seja, cada vez mais aquele smart money que sempre se falou, sempre existiu, acho que faz muito mais sentido falarmos disso agora, porque também há muito mais possibilidades de levantar dinheiro. Sim. Enquanto que há 10 anos atrás tu tinhas um conjunto muito pequenino de pessoas a investir, era mesmo um espectro muito pequenino de pessoas de onde podias levantar dinheiro. Hoje em dia tens muitos mais fundos, tens muitos mais angels, tens muito mais acesso global. Também é outra componente para quem está a começar projetos a partir de Portugal e quem nos está a ouvir em português. Não me tens de ficar restrito aqui ao nosso pequenino país. Portanto, acaba por fazer ainda muito mais sentido tu levantares dinheiro junto de pessoas que adicionam muito mais. Que é o caso da Lightshift. A Lightshift, todos os projetos em que tem investido, têm tido um impacto fundamental no sucesso desses projetos. Não só pela componente da engenharia, mas também pela componente de acesso a outros fundos maiores, com mais nome no mercado, resolver problemas, fazer sessões com os founders para os ajudar a encontrar novos modelos de negócio, resolver problemas que eles possam estar a ter. E tem sido bonito de ver e de participar. Muito fixe. E como é que, já falamos do Web3 demasiado, como é que estás exposto a AI, sendo que agora o hype cycle mudou do Web3 para AI? Eu tenho comentários sobre isso. Eu acho que os hype cycles não passam de uns sítios para os outros, eles só focam. Tipo, o holofote vai mudando, mas há sempre luz. Ou seja, eu acho que. Achas que não há malta a saltar de umas áreas para as outras? Tipo totalmente. Web3 tourists agora que são AI tourists. Exatamente, eu adoro essa expressão. Eu acho que há turistas, mas é ainda mais parte do meu ponto. Acho que há turistas em todo lado, eles vão sempre andar a saltitar de um lado para o outro. Quando são turistas, já são turistas, não é? Exatamente, não interessa a área. Exatamente. Mas eu acho que aquilo que aconteceu, especialmente em final de 2022, ou ali por volta dessa altura, foi mesmo um êxodo muito grande de malta muito inteligente, que estava em Web3, mas que, como esse ciclo do Web3 para mim foi aquele ciclo em que tu deixaste de ser um nicho, passou a ser mainstream, ou seja, em que muita gente mesmo passou a ter blocos, passou a ter cripto, passou a trabalhar em blockchain, etc. E depois veio o disappointment, bateu muito forte, que é tipo, o pessoal não estava habituado a lidar com aquela coisa de, mas espera aí, isto não é só subir, também dá para descer 50% num dia, ninguém me tinha avisado. E então acho que foi mesmo muito forte. E depois havia ali uma coisa boa de shiny ao lado, que é AI, que estava ali a começar a borbulhar. Isto finalmente parece que vai mudar o mundo, porque também não era novo, a AI já tinha tido os seus ciclos antes. Mas efetivamente com a OpenAI foi tipo abriu um bocadinho ali os horizontes para muita gente de se calhar o momento é agora, e fez com que muita gente saltasse, alguns turistas, alguns porque simplesmente acreditavam na nova tendência e fizeram o salto, e perfeitamente normal. Eu deliberadamente tentei evitar que essa visual caísse nesse escorrega em que saltamos logo para a AI porque era a nova shiny thing. E é algo que nós ao longo da história temos tentado sempre evitar,
porque também aprendemos que isso não é a melhor forma de fazeres negócio e de seres bom naquilo que fazes, porque se estiveres sempre a saltar para a próxima shiny thing, nunca chegas a ser bom em nada. Claro. E ao mesmo tempo, eu acreditava que blockchain ainda estava numa fase muito imatura e acima de tudo também já tinha um belief, já acreditava que mesmo que a AI fosse uma coisa fundamental e o momento fosse agora, blockchain também vai participar nesse processo porque faz todo sentido. No momento em que tudo aquilo que é digital exponencia-se, eu não consigo conceber ainda outra coisa que crie restrição, que crie scarcity, que não seja blockchain. Que não te possa dizer, se eu criar 10 vídeos animados com blockchain, com AI, eu não consigo conceber que existe outra coisa neste momento que prove que aquilo é uma AI a gerar, que não seja blockchain, que de alguma forma prove digitalmente e descentralizadamente que aquilo, olha, isto foi esta AI a gerar, isto foi a Foundertales a fazer, porque eles assinaram aqui e foram eles a fazer. Portanto, nós tentamos manter. No entanto, sem dúvida que a AI ignorar também não é sensato. É espetacular. É tipo, eu já uso AI todos os dias o meu filho usa AI já quase todos os dias, tem 5 anos. O que é que ele faz? Pede para fazer perguntas, tipo como é que o Venom chegou à Terra? Pergunta à AI para me explicar como é que o Venom chegou à Terra. E tu perguntas, ela fala, ele fica todo contente. E esgota-nos os créditos. Agora já temos o pai e a mãe pagam o OpenAI, só o ChatGPT, só porque o filho esgotava os créditos. Acho mesmo fundamentalmente vai mudar todas as nossas vidas e todas as vidas dos nossos filhos e por aí fora, e não podemos ficar de parte. Agora, o método que nós escolhemos também foi muito, e que eu escolhi pessoalmente, é muito, se calhar vou tentar encontrar as pessoas que são boas a fazer isto, que querem dedicar a vida deles de A a Z a fazer isto, em vez de vamos agora saltar para a AI todos e já não vamos ser especialistas da AI, que já agora foi alguma coisa, foi uma pequena parte que me fez alguma confusão nesse exo que falámos há pouco, é que vi muita gente que num dia eram blockchain experts, no dia a seguir eram AI experts. Pá, I call that bullshit. Tipo, é um assunto um bocadinho, são dois assuntos um bocadinho complexos para tu passares a ser expert nos dois de um dia para o outro. Mas há sempre malta super inteligente à nossa volta, acho que é das coisas mais fixe, como é o caso do Ricardo Macedo, começou a Laika, que eu tive todo o gosto de começar a apoiar desde o momento zero em que ele não estava a sair do projeto anterior, e lá está a montar um modelo que eu acho que é muito parecido com o da Savisual, Venture Studio, de dar back vários projetos early stage, de apoiar e encontrar founders para começar novos projetos, e eu acreditei que era ali, por exemplo, que podia apostar e estar exposto transversalmente à tecnologia da AI. E acho que o Ricardo e a Sandra estão a fazer um trabalho espetacular. Early days, não há muita coisa para descobrir, mas acho que isso também é o TLDR para AI. Acho que uma das coisas que eu sinto neste momento é que há muita coisa a ser criada em AI, da mesma forma como aconteceu noutros espaços, incluindo blockchain, que se calhar não é aquilo, é evoluções daquilo, ou iterações daquilo, ou pivots daquilo que vão importar daqui a 3 ou 4 anos, porque nós estamos numa fase tão precoce que é difícil dizer o que é que vai ser. Dá para filosoficamente explorarmos muito o tema, mas em termos concretos e práticos acho que ainda há muita coisa a descobrir. Sim. Eu tenho 2 questões aqui. A primeira é, qual é que é o teu papel na Laika? Portanto, tu és um dos partners, como é que tu contribuis no dia a dia? E a outra é uma questão um bocadinho mais diferente, que é, eu acho que a AI difere muito do Web3 num ponto que é, pelo menos da minha perspectiva, é muito mais fácil estarmos próximos dos modelos fundamentais, da parte fundamental da tecnologia base em Web3 do que em AI. A AI ainda é uma coisa que há os modelos open source, mas é preciso hardware potentíssimo para correr aquilo de uma forma minimamente decente, e se eu quiser criar um modelo novo específico para qualquer coisa, então aí é
muito difícil, não há músculo suficiente, pelo menos cá em Portugal. E portanto, como é que tu vês estas duas tecnologias? Qual é que tu achas que é assim o paralelismo delas? Porque construir para uma eu sinto que é muito diferente de construir para a outra. Respondendo primeiro à tua pergunta, Sim. ou seja, sou um dos partners da Laika. O Ricardo juntou um conjunto de pessoas super interessantes para serem os partners iniciais, e eu acho que uma equipa muito forte, ou seja, sobretudo o papel é ajudar a identificar oportunidades muito cedo, falar com potenciais founders, validar ideias, etc. E procurar também essas pessoas. E é um papel que este grupo de partners inicial está a contribuir muito e está a ser super, super interessante. E também, mais uma vez, é super interessante fazer parte desse processo e aprende-se imenso. E acho que é exatamente aquilo que me dá muita alegria e me faz acordar de manhã cheio de pica, é estas oportunidades across the board. Sim. Para aprender todos os dias. Essa coisa nova. Sim. Exatamente. Eu acho que, sabendo eu muito mais de construir em blockchain do que construir em AI, por já esse disclaimer aqui, eu acho que em todas as coisas é tudo complexo quando nós não estamos mais deep, não conhecemos mais. Começar um protocolo em blockchain, aquilo que tu estavas a dizer, por exemplo, agora, é preciso ter muita computação, etc. Se quiseres montar uma blockchain descentralizada, teres uma rede de nodos suficientemente grande para a rede ser descentralizada e teres pessoas a correr isso, etc. Também é preciso muito, muito dinheiro, é preciso muita comunidade, é preciso investir muito. E eu acho que e como era, por exemplo, para minar Bitcoin há uns anos atrás, e hoje em dia é quase impossível fazê-lo não profissionalmente. Ou seja, as coisas são complexas a determinados níveis e vão ficando menos complexas ou mais complexas com o crescimento das coisas. Eu acho que nós a fase em que estamos agora da AI, a forma como eu vejo, se quiseres construir alguma coisa fundamental, como tu estás a dizer, e de infra, é preciso ter uma pipa de massa. Claro. Por mil e uma razões. A começar pelo talento. Tipo, todo esse talento, se és muito bom, vais conseguir ganhar valores exorbitantes nas grandes empresas, que estão muito bem financiadas, recursos e acesso à informação. São 3 pontos core. Precisas de ter muita pasta para conseguir fazê-lo. Ou então tens que ser muito scrappy e inventar coisas novas, como aconteceu com o DeepSeek. We never know se foi tão scrappy como eles dizem, mas isso vai ser uma das coisas super interessantes de ver nos próximos tempos, que é quem é que vai sacar assim uma ideia nova ou inventar uma coisa nova que vai mudar o paradigma de custo que nós não estamos a ver agora. Mais uma vez, estamos muito cedo ainda. Depois há outra layer, que é a layer de montar coisas em cima da AI. E essa está mais barata do que nunca. Sim, essa sim. Pá, e aí eu acho que tens muito aquela cena do queres ser o gajo que encontra ouro ou o gajo que vende as picaretas. É óbvio que ser o gajo que vende as picaretas à partida é uma jogada muito segura e das mais profitable. Claro. Mas também é verdade que se encontrares ouro também vais fazer muito dinheiro. E se fores um tipo que encontra uma mina muito boa de ouro. Portanto, eu acho que aqui o paralelismo até é depois alguém encontrou o ouro por ti, tu estás só a pegar no ouro e a fazer joias e a refinar. Ou seja, há todo um long tail value que pode ser criado que é muito interessante. Pá, eu acho que essa parte é que está a ser muito giro de ver. Esta questão em que tens malta começar empresas com 5 a 10 pessoas, de repente estão a fazer 100 milhões de ARR e essa busca por esse ouro está a ser muito engraçado, mas ao mesmo tempo acho que é das mais perigosas neste momento. Claro. É tal cena, podes andar a comprar muitas picaretas e a furar muito e não encontrar nada. Mas vai ser muito giro ver esta evolução, porque cada vez mais vais ter muita facilidade de criar coisas. Vai haver também muita verticalização, que ainda estamos numa fase inicial disso, resolver problemas muito concretos com AI. Vai ser muito giro. E todos os dias, hoje em dia, já é comum também estar nesta interseção em que estamos a falar blockchain e AI, em que as duas coisas se juntam em todos os pontos, desde na parte de infra, como em DeFi, que já falámos há pouco, como é que o dinheiro vai passar a ser movimentado digitalmente, usando inteligência artificial. Isso vai ser muito interessante.
E vocês estão super bem posicionados, não é? Exatamente. Há um bocado, quando estavas a falar da Laika e do Ricardo, acho que era claro que vocês concordavam, pelo menos na visão, na parte mais estrutural de como é que a Laika deve funcionar, mas eu imagino que no dia a dia não concordem a 100%. Acho que agora vai ser uma Eu e o pergunta... Ricardo. Sim. Vai ser uma pergunta difícil. Mais ou menos Que tipo 5%. de decisões é que tendem a discordar? Eu acho que é esse tipo de coisas mais operacionais que uma pessoa não tem noção de que sequer que temas é que implica discutir quando se cria um projeto destes. Eu acho que o papel, e não é muito normal para mim fazer este papel, de ser o mais cético e pragmático. Acabo por fazê-lo. Normalmente és tu o sonhador, não é? Exatamente, acabo por fazê-lo um bocado aqui com o Ricardo. Ele efetivamente também é muito otimista, gosta de ser visionário, de ver, pá, eu pego nesta pessoa, pego nesta ideia e consigo fazer aqui uma cena espetacular, mas é preciso sempre ver o outro lado, é tipo ter aquele papel mais pragmático de mas quem é que também está a fazer isto? Que problema é esse? É muito profundo. Ou seja, se calhar eu acabo por fazer aqui um bocado também esse papel, às vezes ligar, olha, tens a certeza? Há esta e esta razão para que isso não seja verdade. E já agora, isso é espetacular, é muito fixe. Tenho várias pessoas na minha vida que fazem isso comigo, porque senão também não funcionava Claro. aquilo que eu faço. E acho que é um bocadinho isso que fazemos, mas na verdade eu até acho que somos um bocado os dois assim, um bocado os dois positivos perante as coisas. E lembro-me de um dos primeiros projetos que a Laika tentou trabalhar, tivemos um problema por causa disso. Foi tipo logo um learning point, em que havia um projeto, estava tudo a andar, nós estávamos já a ajudar o founder imenso, mas nenhum dos dois se lembrou que era importante assinar o contrato. Porque somos dois positivos, Claro, tipo, claro. isto não vai correr mal, né? Tá aqui, já estamos aqui a acrescentar imenso valor e já está alinhado e não sei o quê. E correu. E correu mal. Correu mal. Pois, sim, ok. Mas também não é grave. Sim. Claro. Let's move on. São histórias. Aprendemos. Aprenderam. Somos dois positivos. Muito fixe. Tu falaste aí de um tema há bocado que eu achei interessante, que era o êxodo de malta da Web3 para AI. É difícil agora arranjar talento em Web3 porque já não é uma área que está tão on fire. Ou tu consegues? Eu acho que nunca foi fácil. Uhum. Ou seja, mesmo quando. Acho que não teve nada a ver com o êxodo para AI. Acho que nunca foi fácil, porque assim como não é fácil hoje em dia em AI, porque é uma área complexa que não está disponível a toda a gente e parece que nunca tem aumentado a procura também. E aumentou imensa procura e tem sido sempre a crescer essa procura. Mas ao mesmo tempo também não sentimos uma dor muito grande. Eu acho que uma das coisas que tem diferenciado essa Visual ao longo dos anos é que nós temos sabido criar o nosso próprio talento. Sempre tivemos os nossos programas de apprenticeship, de proximidade com startups. Acho que isso não só para as equipas da Visual, mas muitas vezes até para as ventures que nós acabamos por criar e investir. Acabamos por ter sempre alguma facilidade com essa capacidade de atrair talento, muitas vezes malta jovem, cheia de garra, quer aprender muito, e também honestamente é malta com quem eu prefiro trabalhar. Portanto nunca tivemos uma dor muito grande. E por outro lado, do lado do nosso vertente de negócio mais Product Studio acaba por ser uma vantagem, ou seja, todos os dias temos malta a procurar-nos, porque efetivamente não há muita gente com o skill que nós temos. Ok, faz todo sentido. Tu tens uma série de projetos, não é? Like a Ventures, Light Shift Capital, a Subvisual e todos os outros projetos dentro da Subvisual. Há de ter outras coisas que nós nem falamos aqui. Falámos da Quill também. A Quill, sim, um dos projetos da Subvisual. Como é que tu coordenas a tua vida? Tenho 2 filhos, Tens um cão. Como é que tu coordenas a tua vida para gerires tudo de uma forma minimamente eficiente, sem ser um caos autêntico, sabendo ainda que há muita gente que fala nesta indústria, principalmente em foco, não é? Fazes uma coisa só e fazes isso super bem e foca-te só. Como é que tu geres estes dois? Ou seja, quando é que abres o holofote ou quando é que apontas só pontos projetos? Eu acho que vou dar a mesma resposta de há 3 anos. É provável, eu adoro esta o caos.
Acho que foi exatamente isso. Pelo menos estou aqui a ter um flashback. Pode ser só criação minha, mas eu efetivamente acho que sou uma pessoa que está muito confortável com algum nível de caos. E isso faz com que eu esteja tranquilo ao longo do dia, mesmo existindo esse caos. Mas acho que tem tudo a ver com prioridades, ou seja, tem que existir dentro deste caos um determinado nível de foco, alguma capacidade que eu fui criando ao longo dos anos de gerir uma agenda e esta lista de prioridades. Às vezes fica caótico mesmo, nomeadamente quando tu tens filhos, e isto aconteceu-nos há umas semanas atrás, e é tipo, toda a casa fica doente e tu tens que parar 2 semanas, é tipo, tudo acumula e passas as próximas 2 semanas seguintes a tentar trabalhar 4 semanas, né? recuperar tudo. Esses momentos são mais complicados, sem dúvida, e não deixas de ter uma sensação de que estás a falhar com as pessoas. Ou seja, o grande problema de estar ligado a estas coisas todas é que todas estas pessoas têm expectativas sobre mim, sobre aquilo que eu posso ajudar, requerem a minha atenção, e eu também tenho expectativas sobre aquilo que lhes quero passar. Também às vezes acaba por ser pior essa sensação de que tu sentes só que estás a falhar, e até as outras pessoas estão, está-se bem, não te preocupes, claro, está tudo bem deste lado. Mas como é evidente, ninguém gosta de falhar. Mas acaba por ser um bocadinho esse modelo de tentar estabelecer muito bem as prioridades, aquilo que é o meu foco em cada momento e onde é que eu tenho que estar. E depois a parte mais importante é escolher bem as pessoas que estão nestas coisas. Ou seja, escolher, e não sou eu que estou propriamente a escolher, às vezes é o acaso, tipo, é ter as pessoas certas nos lugares certos, para que as pessoas tenham agência, não estejam dependentes de mim, não estejam à espera de mim, mesmo que tenham essas expectativas, saber que se não for possível, siga, faz, é contigo. Isso confias. E é algo que é muito presente no lado da Savejo, ou seja, no lado da Savejo já acontece há muitos anos, porque eu diria que desde que nós começamos a... Não só aí, já tínhamos feito umas coisas antes, em que eu tinha tido um papel muito ativo, mas com a U-Trust foi um caso evidente, em que eu simplesmente desapareci da Savejo durante meses, em que o meu foco na Savejo era se calhar menos de 5% do meu tempo numa semana, e a Savejo continuou a funcionar e a funcionar bem. Isso deve-se às pessoas que estavam lá e que têm já muitos anos de casa, que acaba por ser também uma vantagem, e mesmo os novos têm agência suficiente para avançar com coisas e criar coisas e não estar dependentes de mim. E isso acontece em todos estes projetos que tu mencionaste, e efetivamente há muitos mais, mas não são sobre mim, o sucesso disso está nas pessoas que estão nesses projetos e não em mim. Eu acabo de ser só alguém que gosta mesmo muito desta coisa de ajudar a criar coisas novas. O 0 to 1 é algo onde eu estou 100% confortável, e depois tenho tido a sorte na minha vida de me conectar com pessoas excepcionais que vão fazendo um trabalho excepcional, e acaba por facilitar a minha vida. E eu, a propósito disso, eu acho que, e correndo o risco de te repetir na resposta, imagina, uma pessoa que está agora a começar a sua carreira, se calhar tem 3, 4, 5 anos de experiência, e quer chegar ao ponto em que tu estás, que da perspectiva de fora, a posição em que tu estás eu já criei tantas coisas à minha volta que isto já é quase um motor imparável, porque depois vai aparecer outra iniciativa qualquer e eu vou ter as ferramentas, ou vou conhecer as pessoas, ou vou estar numa posição interessante para ser também crucial neste projeto novo que vai aparecer. Ou seja, como é que eu, que estou a começar a minha carreira, consigo chegar ao ponto em que tenho uma série de projetos e pessoas à minha volta que depois se autoalimentam? Porque é um bocadinho esta ideia com que a malta fica quando te ouve falar. Sim, eu não sei se recomendo isto para alguém também. Eu acho que aquilo que tu estavas a dizer há pouco de estamos numa indústria em que o pessoal fala muito de foco. Eu acredito nisso e acho que isso é importante. Eu acho que o modelo que eu escolhi e que eu me sinto mais confortável não é esse, mas eu acho que efetivamente, se estás a começar uma startup, se queres ser o founder, se queres ser o CEO, a forma mais fácil e mais pragmática de o fazer é foca-te nisso e tenho a certeza que isso vai funcionar. É isso que eu recomendo às pessoas em quem eu invisto. Claro. Agora,
esse modelo não funciona tão bem para mim. E agora também já não é bem possível funcionar, não é? Porque as coisas já estão criadas. Sim. Pois é isso. Não dá bem para criar um botão e dizer eject. De tudo. Agora vamos focar só numa coisa. Talvez um dia. Eu acho que para quem gosta de o fazer e de estar ligado a vários projetos, e eu conheço algumas pessoas que o fazem e algumas pessoas com quem têm estas coisas, eles fazem outras coisas, não estão a fazer só isto. Aquilo que eu aconselho é serem muito honestos com eles próprios, no sentido em que saber onde é que querem dedicar a sua energia, estar confortável com isso. E eu já cometi erros em que comecei a envolver-me em coisas com expectativas erradas, muitas vezes do meu lado, mas também não as clarificar bem com o outro lado. Portanto, eu acho que é muito importante fazê-lo contigo próprio, com quem estás a trabalhar. Mas depois passa muito por esta segunda parte, se conheceres bem a ti, aquilo que tu consegues fazer, a forma como crias valor, e ver como é que isso faz match com as pessoas que estão do outro lado. E às vezes já tem sido presente para mim, agora que já faço isto há algum tempo, inclusive com founders que eu respeito, mas eu sei que isto não vai funcionar contigo. A forma como tu trabalhas e eu trabalho não vamos funcionar. Isto aconteceu, agora não vou dizê-lo aqui, mas um founder com quem o ano passado tivemos a falar muitas vezes, ele queria montar uma startup que eu adorava, numa área que eu adorava, e ele queria muito trabalhar comigo, já me conhecia, e começamos a falar e eu percebi, isto não vai funcionar bem, porque eu estou a ver aqui os padrões, isto não vai funcionar. Ele tem um perfil precisa de coisas que eu não vou conseguir dar, e eu não vou conseguir corresponder, então é melhor nem avançar. Portanto, no meio do caos, apesar de tudo, sabes, consegues distinguir o que é bom caos e mau caos. Agora sei. Agora vou sabendo. 14 anos de sabias. Agora vou sabendo. Também não quero ser não quero ser já absolutista e daqui a uns tempos estar aqui a arrepender, mas claro, vou acima de tudo vou apanhando muito mais os sinais e percebendo as red flags. Não tem nada a ver, não está nada errado naquela pessoa do outro lado, percebes? Às vezes é uma questão de compatibilidade. Isto é a mesma coisa com founders, quando estás a começar. Com co-founders, estás a começar uma startup, e isto já agora é um ensinamento que eu gosto de passar agora a toda a gente, não tem que haver pudor nenhum 4 ou 5 meses ou 6 meses depois de começares uma startup dizer, malta, isto não está a funcionar, esta peça não está a jogar, vamos substituir, esta pessoa tem que sair, ou pá, eu vou sair, porque isto não está a funcionar. Porque nós sabemos que é das principais razões pelas quais as empresas falham. É a relação entre founders. E isto funciona para mim nestes projetos todos, e em coisas que a Savvisual queira começar, mas também funciona numa startup isoladamente. Claro. E acho que não há... É importante reconhecermos isso e fazer as alterações o mais cedo possível, quando for possível. Ok. Eu tenho mais um tema antes de irmos para a última pergunta. Eu tenho outra pergunta antes disso, é? mas faz tu a tua primeiro. Mas o meu tema é diferente. É um tema também completamente diferente. Ok. Tu há bocado falaste que também não falhaste. Disseste que o teu filho já usava AI. E isto foi, nós não tínhamos preparado este tema aqui, mas eu achei super interessante, que é, qual é que tu achas que vai ser o mundo em que o teu filho vai crescer, e se calhar um tópico em específico que é, quais é que tu achas, ou dois, quais é que tu achas que vão ser as coisas que vão ser mesmo muito melhores, ou seja, em que muito melhores do que o mundo 2, não é? E quais é que são as coisas com as quais tu estás preocupado na educação dele e obviamente relacionado com esta questão de tecnologia? Eu acho que a principal alteração, eu acho que vai ser o conhecimento que ele vai ter, não só dentro da sua própria cabeça, mas também acessível com o telefone ou o que é que seja que vamos estar a usar daqui a 10 anos, principalmente não um telefone. Portanto, e nós já estamos a ver muitos projetos desse género, tipo mesmo escolas powered by AI. Já existe, agora não estou a lembrar, mas já existem alguns exemplos de coisas absolutamente fantásticas em que tu vês um processo evolutivo muito maior do lado dos alunos ou das crianças. Portanto, eu acho que isso vai ser totalmente diferente. Depois a forma também, o que é que vai ser o trabalho quando ele tiver 20 anos ou whatever.
acho que vai ser muito diferente também daquilo que trabalho, principalmente nestas áreas. Sim, É sim. óbvio que trabalhos se calhar mais manuais, muitos deles vão ser iguais, outros vão ser totalmente diferentes, vão ser aqui outra componente Robotizados. ligada à AI que nós não tocamos, mas que eu também ando fascinado, que é com Automação, robotics. pois. Acho que é inevitável falarmos das duas coisas cada vez mais. Sinto que está a borbulhar, ou seja, ainda não, Sim, ainda não ainda explodiu, não explodiu, mas mas porque ainda não começamos a ver cãezinhos e robozinhos Exatamente. à nossa volta, mas eles estão a ser produzidos já. E eu acho que isso é espetacular mesmo. Acho que desde coisas para casa, para trabalho, etc., vai ser os próximos 3, 5 anos, acho que vão ser espetaculares. E tudo isto powered by AI, não é? Porque essa é a grande diferença entre os dummy robots que nós andamos a criar até agora, que tu instalas o programa, eles fazem correm aquilo aquilo que tu com ensinaste. uma série de condições. Exatamente. If, then. Exatamente. E eu acho que isso vai ser tudo diferente. A parte que me preocupa mais, eu acho que é evidente, preocupa-me para o meu filho e preocupa-me para os adultos todos que andam à nossa volta. Acho que nós vamos ter uma tendência para ficar cada vez mais isolados. Aquilo que já nós sabíamos que andava a acontecer e se calhar já aconteceu com muitas crianças nas últimas 2 décadas, que é muito isolamento, muito focados na componente digital. E a única coisa que eu peço é que se ele usa AI é que use com pessoas e que use com amigos, e vai ser aquilo que eu vou tentar que ele tenha capacidade social e empatia, que eu acho que a empatia é o maior superpoder de todos, e acho que uma criança ou um adulto que tenha empatia consegue viver bem em qualquer espaço, e espero que ele também a tenha. Já agora é algo que eu acredito mesmo que é um superpoder, e é algo que está muito na base de tudo aquilo que falámos nesta conversa e das coisas que eu faço. Tem muito a ver com ter empatia, com reconhecer o que a outra pessoa está a dizer, perceber como trabalhar com os outros, etc. Ok. A pergunta afinal era muito parecida com a tua, portanto Era? acho que nem vale a pena irmos lá. Pois, porque de certeza que já pensaste como é que vai ser o futuro, não é? E como é que preparas o teu filho, ou os teus filhos neste caso, para isso. Por isso é que me deixou curioso quando disseste que ele até já usava AI. E acho que é para um use case, pelo menos o exemplo Sim. que deste, bastante engraçado. É sobretudo para fazer perguntas. Sentes que ele percebe o que é o AI, ou seja, ele Ou sabe aquilo é que uma há ali máquina. alguma coisa que vai responder a todas as dúvidas que ele tiver, e acha isso já é uma coisa que está no chip mental dele? Acho que ainda não. Ele percebe que tem ali um sistema que lhe dá respostas. Não sei se ele não tem consciência que é uma inteligência artificial. Certo. Mas nós tomamos uma decisão como pais que não tentamos restringir tecnologia. É um debate muito grande. É o parar o vento com as mãos, não é? Exatamente. Aquilo que tentamos é restringir a quantidade de acesso, ou seja, que ele faça outras coisas para além disso, e para ter acesso a isso. É tipo, vou buscar lá à escola, quero ir brincar um bocado no iPad. Ok, então vamos jogar 20 minutos de futebol e depois podes brincar 20 minutos no iPad. Ganhaste um token de iPad. Exatamente. É um bocado bocado isso. Ou seja, assegurar que existe mais qualquer coisa que não só a componente digital. Ou seja, ele já tem tido muito acesso a isso, e já acaba por fazer uma evolução. Ele sabe que é a internet, sabe que a internet tem informação e que a internet dá respostas. Portanto, eu acho que ele vê a AI só como uma interface da internet, o que não é muito... Não é mentira, sim. Mentira, não é? Certo. Ou não está totalmente errado. E pronto, e depois aquilo é um estímulo. É muito curioso, ele sempre gostou muito de aprender de coisas, então quando os pais não sabem dar uma resposta, ele sabe que tem ali a segunda parte. Então se ele me pergunta como é que o Venom chegou à Terra, eu digo, filho, eu não sei, eu acho que veio num meteorito. Ele pode perguntar à AI, e ele, ok, vamos lá perguntar à AI como é que o Venom chegou à Terra. Que fixe, pá. Deve ser super engraçado se pudéssemos entrar na cabeça deles e tentar perceber como é que eles veem aquela tecnologia, não é? Exatamente. Mas pronto. Bem, vamos para a última pergunta, que é um conselho que tu gostavas que tivesse sido dado. Já tocaste em alguns ao longo da conversa, portanto, se calhar vai ser difícil arranjares um diferente, mas podes sempre reforçar um dos que deste. Eu acho que
eu acho que dão um diferente sempre que me fazem a pergunta. Portanto, espero que esteja a dar um diferente quando me perguntaste isso há 3 anos atrás. Mas eu já falei um bocado disso. Eu acho que as pessoas têm que se assegurar que na fase inicial da sua carreira estão expostos a ambientes em que eles podem exponenciar o seu conhecimento e crescer muito. E eu acho que isso não é algo que eu vejo à minha volta muitas vezes não acontecer. E se calhar é assim que tem que ser. Tipo, nem toda a gente tem que ir por um determinado caminho, mas tu ires trabalhar para uma startup com alta intensidade ou entrares num projeto tipo a Laika que está a começar e é tudo caótico à tua volta, mas estás a ter um contacto incrível e a aprender com imensa gente e tens imensa gente interessante à tua volta. Ou montares a tua própria startup. Se calhar é o caminho mais difícil, mas vais bater com a cabeça, vais aprender e vais evoluir. Mas acho que é isso. Acho que é, acima de tudo, assegurar que o ritmo de crescimento numa fase inicial da carreira se coaduna com a energia também que uma pessoa de 20 anos tem, que é imparável. O mundo, ainda estás um bocado, o teu cérebro ainda está naquela fase completamente, eu sou um super-herói, eu não vou morrer, sou imortal e consigo fazer tudo. E eu acho que é aí que tu dares aquele salto. Eu acho que depois tu podes criar coisas mais tarde, ou seja, tu podes montar a tua primeira startup aos 35 anos ou aos 40. Acho que estamos cheios de provas dadas de que é uma idade perfeitamente natural para criares algo. Portanto, não tens que se criar uma startup a sair da universidade. Mas eu acho que se não tiveres a evolução que te permite ser um hey player ou um tipo excepcional para criar uma startup aos 40 anos, não vais criá-la de certeza. Portanto, o teu cérebro vai expandir muito mais se tu estiveres exposto a um ambiente de alto desafio, de alto rendimento. Isso é verdade para atletas, é verdade para profissionais, é verdade para médicos, é verdade para toda a gente. Estás na fase em que estás a expandir ainda muito. Portanto, é isso, tirem-se aos lobos. Boa resposta. Grande conselho. Muito bem, obrigado, Roberto. Muito obrigado por me terem mais uma vez. Muito fixe. De 3 em 3 anos. Mas agora temos de fazer. Marquei. 2028, se calhar temos aqui uns AIs nossos a entrevistar. E pronto, foi mais um episódio. Já sabem, se estão a ver isto e não estão subscritos, aproveitem para subscrever, deixar like, comentários, Partilhar também. Partilhar também, é muito importante. Tem a comunidade, tem o Patreon e tem também até a Sim Conference, 30% de desconto com o código FounderTales30. Vemos no próximo episódio. Até para a semana.